quanto ao processo dessa peça, essa peça já tinha muito tempo ela na cabeça, né, na verdade tem quase 20 anos que eu passei estudando a vida e a obra do Torquato Neto e, consequentemente, a década de 60 do século XX, a contracultura, né, o movimento hippie, os movimentos políticos que estavam acontecendo no Brasil naquela época, isso tudo. Mas eu não conseguia ainda, como eu conto na peça, quem viu sabe, eu não sabia ainda como começar essa peça. E foi preciso que houvesse uma pandemia mesmo, eu estava em Recife, por uma questão pessoal, e aí eu disse, por que eu não vou estrear assim? Porque eu sou pernambucano, mas eu moro há quase 40 anos no Rio de Janeiro. Se eu cheguei no Rio de Janeiro com 21, eu vou fazer 60 no final do ano. Então, eu vivi mais tempo no Rio de Janeiro do que em Recife, e foi no Rio de Janeiro que eu construí toda a minha carreira. Apesar de ter trabalhado muito em São Paulo, foi lá. E aí eu resolvi montar essa peça em Recife e eu vi quantos pontos em comum tinha com a construção da peça, com a minha história e o momento que eu estava vivendo, o momento do país. Eu tentei fazer um enlace com isso tudo para trazer a atualidade do que era o Torquato Neto, do que é o Torquato Neto, né? E também ser uma coisa mais emotiva, porque está falando também de mim, da minha história também. Eu conto um pouco da minha história, permeando a vida e a obra do Torquato Neto. Então, meu processo mais ou menos foi isso. O que a gente fazia? Eu na verdade, eu conhecia pessoas lá em Pernambuco, mas eu estava muito afastado, né? A Maria Paula Costa Rio, que é a minha co-diretora, é uma pessoa que eu estudei no colégio, no científico. Acho que nem existe mais científico. Não, é outro nome hoje, né? Qual é o nome? Ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. É ensino médio. Na minha época se chamava científico, era meu segundo e terceiro ano. E foi quando eu comecei a fazer teatro. Eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade. E aí, eu conheci a Maria Paula porque ela era de dança, eu era de teatro, aí eu dançava no grupo dela, ela fazia alguma coisa, e eu disse, vou chamar a Maria Paula. A gente tinha se separado há muitos anos já, assim, ela tinha morado na França há muito tempo, e aí eu disse, eu tenho uma maluquice aqui na minha cabeça, que eu não sei se vai dar certo ou não. Então eu preparava mais ou menos a cena na minha cabeça, eu tinha alguma ideia do que eu ia fazer e levava para ela. E ela dizia, isso funciona, isso é bom, tenta isso. Né? A mesma coisa com a direção musical, né? Que é o Caio, que é um violonista com quem eu já tinha trabalhado no Orlando Silva, que foi um espetáculo que eu montei há alguns anos atrás, falando sobre o Orlando Silva, o cantor. Eu tinha trabalhado com ele na peça e depois num show que eu fiz também com o repertório do Orlando Silva, e cheguei para ele e falei, a mesma coisa, eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu quero que vocês me ajudem a tirar o que eu tenho, porque eu não sei, eu não entendo de música. Né? Eu sei que eu canto, eu sou afinado, eu sei que tem um timbre legal, mas eu não entendo partitura, não é uma partitura. Então vamos trabalhando junto. Foi uma equipe, foi um trabalho em equipe mesmo. Né? E aí eu dizia, não, isso aqui está legal, isso aqui é pertinente, não é? Também tive que passar para eles muito, porque durante esses 20 anos eu acabei lendo muito sobre o Torquato Neto, sobre tudo isso, aquelas coisas que eu falei. Né? Então muitas informações eu passava para eles e a gente ia construindo esse espetáculo. Né? Muita coisa a gente fechou, outras coisas a gente jogou fora. O espetáculo está sempre se modificando, porque isso era uma vontade minha, que nunca fosse uma coisa estática, né? Uma coisa pronta, um texto fechado. Eu improviso muito, eu boto muita coisa, né, que eu leio, até agora estou lendo relendo algumas coisas, né, para trazer informações para o público, principalmente para os mais jovens mesmo, que não viveram naquela época, eram vivos, entendeu? Assim, eu mesmo, o Torquato morreu, eu tinha 8 anos de idade. Então, eu tenho que estar o tempo todo trazendo essas informações para contar a história desse cara que era um grande brasileiro.